que acontece com uma empresa quando se há o falecimento de um dos sócios sem nenhum planejamento sucessório? Então, uma pergunta muito interessante, né? Acho que é importante explicar para o pessoal de casa, né, que no Brasil a gente tem diversos tipos de empresas, né? Então, nós temos, por exemplo, a empresa limitada, a empresa que é a sociedade anônima, né, as cooperativas. Cada uma delas vai ter um regramento específico, né, na legislação brasileira. E falando sobre empresas familiares, eu gosto de falar que é um dado, né? As empresas familiares são mais de 90% assim, no nosso Brasil e a maioria delas formadas, então, por empresas limitadas. E o que acontece com a empresa limitada, então, quando falece um sócio, né? O regramento, né, a gente tem que é o Código Civil. Então, o nosso Código Civil brasileiro, ele vai estipular que, em caso de falecimento do sócio, aquela cota social, então a participação societária daquele sócio, ela precisa ser liquidada. Se faz um procedimento que a gente chama que é de apuração de haveres, faz uma avaliação de quanto aquela participação social ela representa, né, no patrimônio daquela empresa, e aí os sócios, a sociedade, vai fazer o pagamento desse valor para os herdeiros. O que acontece, né? Se essa empresa não tem um planejamento, não tem nenhuma regra específica sobre a questão do falecimento de sócio, a gente segue então a normativa do Código Civil. E o Código Civil vai dizer que precisa se fazer o pagamento desses valores em dinheiro e em 90 dias. Que muitas vezes pode representar, né, um desafio para a empresa. Então, se a gente pensa numa empresa, como eu dei um exemplo antes, né, de 2 ou 3 sócios que são familiares, enfim, parentes, às vezes não tem liquidez, né, a empresa não tem caixa, não tem dinheiro para fazer esse pagamento em 90 dias e em dinheiro. Então, isso é um grande desafio, né? Se não se tem um planejamento, né? Se não se planeja, não se organiza de que forma pode ser feito esse pagamento, muitas empresas podem quebrar. E aí tem um dado bem interessante, sabe, Amanda, que cerca de 12% das empresas chegam até a 3ª geração. Isso é dados de uma pesquisa da PwC Brasil. Então, vejam que a maioria das empresas, né, quase 90% delas, não consegue chegar até a 3ª geração. Muito provavelmente porque não se planeja, não se pensa de que forma os herdeiros podem entrar na empresa, ou tem uma grande dificuldade de fazer esse pagamento, isso pode inviabilizar a empresa, ela pode quebrar, né? Então, essa é a forma, né, que está colocada, né, na nossa legislação, e se a empresa não tiver nenhum planejamento, é dessa forma que acontece.